Boa tarde, bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos, eu sou o Léo. E hoje nós vamos tratar de um tema que foi sugerido aí por vocês nos comentários, né? Qual a diferença, as diferenças, né? O conflito entre economia financeira e economia real. Isso aqui é versus, né? Parece use. Não, mas é versus, né? Economia financeira versus economia real. Aqui eu vou ter que citar algumas escolas. Eu não quero entrar no problema das escolas, porque esse canal tá me dando muita alegria. Mas algumas coisas estão me deixando um pouco com raiva, né? Primeiro, eu sou o Léo. Este canal é sobre economia como ciência. Eu sou economista, bacharel em economia, eu trabalho com economia e pesquiso economia. A economia tem um problema. A economia no YouTube tem um problema. Se vocês gostam desse canal, curtam, compartilhem e compartilhem. Por quê? Eu venho recebendo muitos comentários de que o meu canal é diferente. Teve até um comentário muito bom que um camarada aí, um seguidor, né? Um inscrito, ele disse: eles não estão entendendo que você deu uma aula de macroeconomia aplicada. É este o intuito do canal. O que eu me proponho a fazer? Eu quero explicar a economia sobre temas que estão em voga, porque já tem muito palpiteiro no YouTube. Inclusive, vocês, se não viram, vejam a análise que eu fiz sobre um vídeo react, né, do Ideias Radicais. Eu fiz um vídeo reagindo ao Ideias Radicais, em que ele fala que a economia da Rússia é uma piada. O meu título do meu vídeo é Economia Russa não é uma piada. E muita gente concordou e muita gente discordou comigo. Muitas pessoas discordaram comigo. E alguns perguntaram: você é neo-keynesiano? Você... tentando descobrir a minha opinião política. Veja, isto é economia, né? Eu sou economista. Então, o que é economia? Economia é uma ciência. É uma ciência social. Veja, economista, ele é que nem pato. Economistas podem nadar, mas eu digo, o pato nada, voa e anda, mas ele não faz nada direito. O economista, ele tem uma grande formação, ou deveria ter, em exatas, em matemática, né? E aí, estatística, demografia, nós temos regressão. Regressão é uma coisa maravilhosa para estudar economia. E econometria, né? Que é uma área da economia, né? Econometria. Né? Como você pode ver, economista não tem letra muito bonita, né? Nós poderíamos ser médicos também, né? Inclusive, a primeira escola de economia moderna, né, que nós podemos chamar da idade contemporânea, eram os fisiologistas, né? Eles eram médicos que se dedicaram à economia e entendiam que a economia era um organismo. É maravilhoso isso. Estavam errados, mas quer dizer, vocês decidem se eles estão errados ou não. Mas, enfim, a economia tem uma formação grande em história, né? Porque grande parte da história que é ensinada para vocês na escola, que é onde vocês têm contato com a história, é história econômica, de uma maneira geral, né? Revolução Industrial, esse tipo de coisa. É pouco que ele pega a questão realmente social da economia industrial, da Revolução Industrial. Mas, enfim, eles ensinam a colonização do Brasil do ponto de vista econômico, né? Que é uma coisa maravilhosa. Se vocês querem entender sobre... se vocês querem ir bem na escola, né? Ou na faculdade, no cursinho, para entrar numa faculdade, vocês precisam... Leiam Formação Econômica do Brasil, né? É do Celso Furtado. É isso que se ensina na escola. Mas, enfim, nós temos uma formação boa em história, né? Ou deveríamos, né? E, infelizmente, a política e o youtuber quer views, né? Então, os temas que estão em voga são temas políticos. Por quê? Como eu fiz sobre a Petrobras, né, o problema Petrobras, eu fiz um vídeo sobre a dívida externa brasileira, se o primeiro governo Lula pagou ou não a dívida externa. Eu fiz um vídeo sobre o Plano Safra, né, que foi um vídeo mais macroeconômico mesmo, né, mostrando o problema que é o Plano Safra. E, querendo ou não, isso afeta, porque as pessoas acham que isso é um discurso político, porque tomam temas que os políticos tomaram para eles. Mas por quê? Porque, infelizmente, hoje no Ocidente, a política virou economia. A polis, ela só é cuidada do ponto de vista material, infelizmente, né? Enfim. E muita gente no vídeo aí que eu fiz, reagindo ao vídeo do Rafael Lima, do Ideias Radicais, né? Porque a economia russa não é uma piada, é o primeiro e o segundo vídeo, fiz dois, vocês podem dar uma olhada aí, tá na playlist, tem uma playlist do canal só sobre isso.
Muita gente pergunta a minha opinião política. Bem, eu sou um economista. Eu acho que eu já falei, né? Teve até um que falou, olha, muito bem, eles não estão percebendo, né, que isso é uma aula sobre macroeconomia. Essa é a proposta do canal. Né? Eu sou um economista, então eu sou um cientista social. Eu quero propor para vocês fugir da propaganda e do barulho do mundo, da mídia, sobre temas complicados e que devem ser tratados com seriedade. Veja, meu amigo, provavelmente vocês têm mais de 18 anos. Até os 22 vocês podem fazer muita besteira. Depois disso você é um adulto. Um adulto, uma adulta. E quando você é adulto, você é o único responsável pelas suas próprias opiniões. Não estou falando para você ser independente. Não. Mas saiba o que está acontecendo. Questione, mas não no sentido sócio-construtivista. Não. Fujam disso também. Quando alguém fala uma frase para você, procure cada ponto da frase. A economia russa é uma piada. Piada é algo que me faz rir. A economia da Rússia me faz rir? Não, faz. A economia brasileira me faz rir. De nervoso, né? A economia russa, não. E quando eu apresentei ali eu apresentei dados, né? Veja, muita gente fala, as pessoas escreveram ali, você é um agente russo-chinês, você é um economista, você é um economista neo-keynesiano. Marx está certo ou não? Gente, eu não utilizei naquele vídeo nada de economia política, né? Que é a parte da economia que trata da ideologia, o que vai dirigir o pensamento do economista e quais ferramentas, o que o economista deve privilegiar ou não na sua análise, né? Que é a economia positiva, a economia normativa, esse tipo de coisa. Eu não sei nada daquilo, eu só utilizei dados. Né? Porque, realmente, como esse seguidor comentou, esse inscrito comentou, e eu fiquei muito contente com o comentário dele, a ideia aqui é uma aula aplicada de economia a um tema atual. Tá? Então, fujam dos debates políticos. Vamos sentar e estudar o tema. Não aquela coisa que o pessoal fala, você tem que estudar. Não, eu estou mostrando uma aula de economia, de macroeconomia, microeconomia, economia política quando necessário, né? Finanças também. Eu não gosto de finanças, mas vamos lá, hoje nós vamos tratar disso aí. Tá? Porque eu vejo que a economia está sendo tratada no YouTube de duas formas. Ou como você ficar milionário, né? Que pelos frutos conhecereis, né? Disse Nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas que fazem vídeo mostrando que ficaram milionários com o mercado financeiro, eles ficaram milionários com a AdSense do YouTube e com cursos, né? Então, enfim. Ou pessoas que tratam a economia do ponto de vista geopolítico, que também não é errado, mas é muita propaganda, né? Porque o tema geopolítico é muito complicado, né? Da economia geopolítica, né? Geoeconomia é muito complicado, tá? E dá pra falar? Dá. Por mim eu falava 2, 3 horas. Não vai dar view nenhum, vocês vão ficar cansados, vão sair nos primeiros 30 segundos ou 5 minutos se eu tiver sorte, né? Então hoje eu vou tratar de economia financeira e economia real, tá? Primeiro, o que é economia? Economia, né? Essa palavra vem do grego, né, que é o governo da casa, né? Governo ou gestão da casa, né? Vem do grego, certo? A economia na definição atual, é a gestão de recursos escassos, porque nós vemos no mundo que existe escassez. O infinito existe, mas apenas no infinitesimal. Né? Você pode dividir uma coisa 1 milhão de vezes, ela nunca perde. Você pode dividir uma coisa indefinitivamente e você não a perde em qualidade. Né? Vamos fazer aqui, né? Eu tenho... O amarelo aparece? Aparece. Eu tenho aqui um tempo... Você tem aqui um tempo 1 e um tempo 2, certo? Então, entre a 1h da tarde e as 2h da tarde, eu tenho 60 minutos, certo? Dentro de cada minuto, eu tenho 60 segundos, tá? Dentro de cada segundo, eu tenho milésimos de segundos, milissegundos, tal. Veja,
eu posso continuar dividindo esses intervalos de segundos para todo sempre. Só que entre a 1 hora da tarde e as 2 horas da tarde, eu passo 1 hora. O tempo passa. Só que eu posso dividir aquele tempo infinitesimalmente. Perdão. Eu posso. Mas porque eu perco a qualidade. Eu não quero entrar nesse tempo. Eu perco a qualidade do tempo, mas eu não perco a quantidade. Eu posso ir dividindo. Certo? Na economia, não. Se eu tenho uma barra de chocolate, eu não sei porque eu desenhei a barra de chocolate, tá? Eu tenho uma barra de chocolate, tá? Com 12 quadradinhos de chocolate, certo? Eu posso dividir essa barra em 12 pessoas. Eu posso dividir essa barra em 24 pessoas, se cada pessoa quiser receber metade de um quadradinho. Né? Um 24avos de chocolate ou metade de um quadradinho. Mas mais do que isso, eu vou chegar num tempo que se eu dividir 12 quadradinhos de chocolate por 100 pessoas, as pessoas vão receber migalhas. Não dá para eu dividir. Porque o chocolate é um bem escasso. E a escassez do chocolate, ou a escassez do dinheiro, eu tenho R$1 milhão. Se eu divido 1 milhão por 1 milhão de pessoas, eu tenho R$1. Não melhorou a vida de ninguém. E na margem, as pessoas nem vão querer aquele dinheiro. Né? R$1. Tá? A maioria, algumas. Mas se eu tenho 1 bilhão, eu divido por 1 milhão de pessoas, eu tenho 1.000. Certo? Esse é o problema da economia. É a gestão de recursos escassos. O tempo é um recurso escasso também. Né? E ele entra na produtividade. Ou nos juros, né? Tá? Bem, isso é economia. Na economia nós temos as famílias, né, que são as casas, e nós temos as empresas, que são as indústrias, né? Tentando desenhar uma indústria aqui. Acho que deu para entender, né? Eu tenho as famílias, ou indivíduos, né? E as empresas. Empresa é um empreendimento. Essa palavra perdeu sentido no português, mas é do inglês enterprise. É um esforço, né? Camões usava, né? A empresa, né? É um esforço humano que se faz para conseguir algo, né? Mas você tem as empresas, tá? As famílias vendem para as empresas força de trabalho. Força de trabalho. E as empresas pagam salários. Isso é o básico. Tá? O capitalista é quem é dono da empresa. Eu estou usando esse termo que parece muito marxista, mas é o termo certo. É a pessoa que é dona do meio de produção, porque capital é o que é capaz de produzir riqueza, né? Nós temos terras, nós temos máquinas e equipamentos, né? Nós temos dinheiro, que é um capital, né? E nós temos força de trabalho. Isso são fatores de produção que também são força de trabalho. A força de trabalho, ela é capital humano. Capital humano. Né? Terras são capital físico, né? Maquinário também é capital físico. Dinheiro é capital financeiro. Quando nós fazemos a divisão de economia financeira para economia real, nós estamos querendo dizer o seguinte: a economia financeira é a economia que o capital, onde ela ganha dinheiro, é em cima de dinheiro. Né? Dinheiro. Ou ativos. Ativos financeiros. É um axioma, tá? A economia real é a economia que você tem o mercado de trabalho. Você tem a produção e consumo de máquinas. E equipamento. E terras, né? Imóveis. Né? Aqui eu comecei e não terminei, né? As empresas têm remuneração. Né? Qual é a remuneração de você utilizar o capital físico
terras. A remuneração são aluguéis ou aluguéis ou arrendamento, né? Mas o arrendamento é mais o termo jurídico brasileiro, né? Mas são os aluguéis, né? Ah, isso é o lucro? Não, isso é a renda, o que ele rende, o que ele produz, né? As máquinas rendem também, né? E o capital financeiro aplicado, você tem a receita, né? Ou renda também, tá? Você pode usar sobre máquina e tal. Do dinheiro, você tem os juros. O dinheiro rende juros. E a força de trabalho rende salário. Tá? Certo? Vamos lá. Aqui, na economia real, então, você tem terras imóveis, máquinas e mercado de trabalho. A economia real também entra tecnologia. Know-how, né? Saber como, royalties, licença de uso. Então, em máquinas você também entra, assim, patentes, né? Como, o que seria máquinas, né, quando foi desenhado, né? Que é o capital produtivo, que não é nem imóveis e também não é força de trabalho. É um capital produtivo. Você aqui também pode entrar estúdios de cinema, né? Estúdios para um canal do YouTube, um equipamento de filmagem, um microfone, é capital. Né? É máquina e equipamento. Por exemplo, uma fábrica em si, o maquinário são máquinas e equipamentos, evidentemente. A fábrica física são imóveis, é capital físico, né? São imóveis. Mas os galpões, se eles tiver mais alguma coisa, por exemplo, a doca de um porto, né? Você tem todo aquele maquinário ali no porto. O porto é um lugar físico, é o imóvel que ele vale, né? É a terra. Só que você também tem toda aquela infraestrutura. Aquilo também é capital. Tá? Bem, para você fazer um investimento, para a economia funcionar, você precisa de força de trabalho, ou seja, você precisa de trabalhadores. Você precisa de capital financeiro, ou algo que se comporte como capital financeiro, e você precisa de capital físico, né? Capital físico, né? Que aqui são máquinas, imóveis e tecnologia. Tecnologia, ela é dividida entre capital humano e capital físico, né? Sim. Bem, então qual é a briga entre economia financeira e economia real, né? Veja, o problema é o seguinte: o Brasil é um país em que existe pouco dinheiro. O Brasil tem um problema financeiro. Como assim o Brasil tem um problema financeiro? Né? O Brasil aqui, o nosso querido, quer dizer, Brasil, certo? Nós temos aqui o Brasil. Passou um caminhão aqui. Capital físico, hein? Capital máquina. Caminhão é máquina. Né? Se for de pessoa jurídica ou alguém que desempenha trabalho, né? Se for um caminhão aí que a pessoa usa para passear, não é, né? Tá aqui o Brasil. Os dois chifrinhos do Brasil, Amapá e Roraima. O Brasil tem muita terra. O Brasil tem muitos minérios. O minério é um capital físico. O Brasil tem petróleo, né? O petróleo é um mineral, tá? Dentro da classificação aí. E o Brasil tem gente, ainda tem. Não vai ter mais daqui a pouco, mas ainda tem força de trabalho. A terra no Brasil é boa. O que você encontra de recursos naturais, né? Recursos naturais são bons também. Muito bons, inclusive. A força de trabalho brasileira é média para baixo. A qualificação da mão de obra brasileira, a produtividade é baixa. E a infraestrutura, que é o capital físico também, né? Uma rodovia é um capital, né? A infraestrutura é ruim também. O Brasil é o país do jeitinho. Por quê? Porque não há dinheiro para consertar tudo que precisa, certo?
E o Brasil não tem uma coisa. O Brasil não tem uma coisa. O Brasil não tem capital financeiro. O Brasil precisa trazer dólares, né? Ou dinheiro, e precisa trazer tecnologia. O Brasil produz muita tecnologia, né? Mas ele precisa trazer também para algumas indústrias e tal. Para muita coisa. O Brasil paga muito royalty, né? E ele precisa de dinheiro também, de capital financeiro, né? Capital financeiro, também conhecido como nossa querida coluna de Hércules, né? O cifrão, que veio do peso espanhol. Muito bem. Então, quando você precisa de capital, então qual é a divisão, né? Onde fica o capital físico? O capital físico, você tem as fábricas, isso é economia real. Você tem fazendas, você tem, oficinas automotivas. Que capital tem oficina automotiva? Capital. Ferramenta. Tenta fazer qualquer reparo na sua casa sem a ferramenta adequada. As oficinas precisam de ferramentas, equipamentos, né? De subir o carro, o elevador, até para encher pneu, calibrar, dependendo, né? Algumas oficinas têm, né? Bem, enfim. Você precisa de capital humano, você precisa do mecânico. Olha, ele pode ser um mecânico prático, né? Ou ele pode ser um mecânico que aprendeu com a vida, ou pode ser um mecânico que fez cursos. Você tem, tá. Essa é as oficinas automotivas. Salão de beleza, você tem ali os equipamentos. Isso é economia real. Que economia real? Olha, esse livro, leiam A República de Platão. Leiam A República de Platão. Tá? Podem ler em português. Eu não sou daqueles que falam que você tem que ler o original, até porque o original é grego, né? Mas enfim, leiam A República de Platão. Ali Platão fala que a sociedade cresce, né? A sociedade se origina quando você tinha famílias. Essas famílias começam a ter descendentes, né? Elas se juntam também, a família A mais a família B, né? Porque não é bom, né? Você ficar dentro da própria família, isso é proibido e abominável em muitas culturas, inclusive na minha. E aí, essas famílias começam a se diferenciar, aquelas famílias dinásticas, né? 12, 15 filhos. E aí, em algumas gerações, você vem de uma família só, mas já vira uma tribo, um povoado e tal. E eles citam um exemplo que, à medida que a vida vai ficando boa e o camarada tem carne, tem comida, né? Os gregos não comiam arroz, eu acho, né? Mas tem arroz, tem feijão, né? Tem uma carninha, uma cervejinha, né? Você vai suprindo essas necessidades. Logo, o camarada vai querer comprar um celular. Ele vai querer comprar uma TV. Ele vai querer comprar um carrinho. É lógico que eu estou passando o exemplo que Platão deu, né? Eu estou passando o exemplo para hoje, né? E logo ele vai querer comprar uma mesa, ele vai querer comprar reformar, fazer aquela cozinha planejada, vai querer mudar de casa, às vezes até mudar de esposa, enfim. Não façam isso, né? O divórcio não é bom em muitas culturas, inclusive na minha. E aí, o que acontece é o seguinte. Para você alcançar os seus objetivos, você vai precisar, como pessoa, você vai precisar trocar o que você tem pelo que você quer. Então é isso que Platão diz que nasce a economia. Você tem ali, por exemplo, da Grécia, voltando para a Grécia, o camarada era pescador, ele trocava peixe por farinha de trigo, né? Que é um carboidrato que tinha ali, né? Porque batata é da América e arroz é da Ásia, né? Ásia longínqua, né? Da China. Então, do Sudeste Asiático. Então, eu acho que ali era só farinha de trigo mesmo, né? Então, e aí ele teria que trocar peixes por trigo, né? Ao longo do tempo surgiu a moeda, enfim, para facilitar, né? Porque o capital financeiro existe, mas ele vem de uma abstração que é a moeda. Mas ele existe em princípio, né? Mesmo quando não existia moeda, você tinha capacidade financeira. Olha,
Se você entende um pouco de economia, você vai começar a falar, Léo, você está aplicando economia a uma sociedade pré-econômica? Sim, para mim não existe sociedade pré-econômica, tá bom? Mas vamos lá. Então, o camarada vai, pelo objetivo dele, ele vai trocar. E, aqui indo para Smith, não é pelo... O que é a mão invisível que ninguém entende, né? O pessoal entende, mas eu acho que eles nunca leram também Smith. O Smith eu tenho no Kindle, não posso mostrar aqui. Mas enfim, não é pelo goodwill, né? Não é pela... Como é que é goodwill em inglês? Não é uma cortesia, não é uma caridade, né? Do cervejeiro, do padeiro e do açougueiro, que eu tenho cerveja, pão e carne. É porque o padeiro, o cervejeiro e o açougueiro também querem alimentar as próprias famílias. Né? É o interesse individual do padeiro, do cervejeiro e do açougueiro que eu tenho esses bens que eles produzem, e vice-versa. E que também, eu sou sapateiro, eles também querem sapato, só que eles não querem sapato na mesma proporção que eu quero cerveja, ou eu não quero cerveja na mesma proporção que eles querem sapato, enfim. Então, existe a moeda de troca. Isso é economia, é a aula básica de economia, tá? E o que é economia financeira? A economia financeira, ela surge para financiar a produção. Porque eu preciso produzir trigo, tá? Eu preciso de dinheiro para esperar o trigo crescer, né? O ciclo de produção do trigo. Eu vendo material de construção, vamos supor. Tá? Eu compro da fábrica, deixo em estoque e vendo para uma construtora. Tá? E vendo para a construtora. Existe um lapso de tempo entre isso e aquilo. Só que nisso eu preciso viver e preciso pagar minhas contas. Eu vou no banco e peço dinheiro emprestado. Eu vou pagar juros por esse dinheiro, tá? À medida que o dinheiro seja mais barato, o capital financeiro está mais barato, eu consigo produzir mais. Ou eu chego no limite da produção. Eu não consigo produzir mais que aquilo, então eu aumento o preço. Né? Que é a fronteira de produção. Isso é microeconomia. Aplicada a macro, né? Acho que os dois tratam disso. Enfim, então se o fator de produção de dinheiro está muito barato, eu consigo produzir mais. Produzindo mais, eu forço a inflação. Por quê? Porque eu chego no limite da produção. Olha, eu peguei dinheiro emprestado para comprar mais estoque, nisso eu tive um preço melhor, nisso eu veio mais clientes, ou eu peguei dinheiro emprestado, construí uma baita de uma fábrica, estou vendendo paçoca como nunca, só que eu produzi tanto, minha fábrica é tão eficiente que não tem mais amendoim o suficiente para produzir paçoca. Eu contratei tantos caminhões que aqui o preço do diesel aumentou. Então, a quantidade de dinheiro na economia forçou os fatores de produção. E isso aumenta a inflação. É possível? É possível. O que você pode fazer é aumentar os juros. Você desaquece a economia porque está mais caro produzir e você a acerta. Tá? A economia real é a economia que produz. São indústrias e comércio. Indústria, a gente pode colocar agricultura. Né? Você também existe uma outra classificação, que é o setor primário, secundário e terciário. No primário, você tem as fazendas, né, agricultura. No secundário, você tem as fábricas. Né? Uma padaria é uma fábrica, tá, gente? Porque ele pega trigo e transforma. Tá? E no terciário, você tem serviços. Nos serviços, muita calma, porque é aqui que existe a economia financeira. Bancos estão aqui. Bancos financeiras, né? Existem essas instituições, são as financeiras, né? Que fazem o parcelamento. Por quê? Veja, eu quero comprar
também, não só do ponto de vista da produção, mas do ponto de vista do consumo também. Eu quero comprar um sofá novo, mas o sofá tá R$ 1.000. Eu não tenho dentro do meu orçamento. Então eu vou nas casas, você sabe o quê? Eu vou lá comprar e eles me oferecem o seguinte: ó, esse sofá é 1.000. Se você pagar parcelado em 10 vezes, você vai pagar 10 parcelas de 150. Pô, vou pagar R$ 500 a mais no final. Mas eu falo, R$ 500 a mais, 150 por mês, tá bom. É R$ 50 a mais por mês. Na verdade, são 500 a mais no ano. Mas R$ 50 a mais por mês, vou estar com um sofá, ó, top. Beleza. Você, então, são as financeiras. Tá. Só que as financeiras, só que como os bancos se abastecem? Os bancos recebem dinheiro de depósito. De quem? Das famílias. E das empresas também, porque as empresas também têm conta bancária. E os bancos são intermediadores entre os poupadores e os tomadores de empréstimos. Né? Eu quero comprar um sofá. E eu estou disposto a pagar 50% de juros ao ano. Mas o Carlinhos, ele não compra, ele compra tudo à vista e ele está economizando para comprar o sofá no final do ano. Ele não leva em consideração a inflação, evidentemente, mas... e nem que, se ele já tem 30 anos, enfim. O Carlinhos, o Pedrinho quer estar disposto a pagar parcelado. O Carlinhos não. O Carlinhos quer esperar. Então o que o Carlinhos faz? O Carlinhos deposita todo mês um dinheirinho ali e ele deixa o dinheirinho no banco que rende CDI. Beleza? O banco pega esse dinheiro do Carlinhos, R$ 1.000 que o Carlinhos deixou lá. Carlinhos, né? O Carlinhos deixou R$ 1.000 lá. E ele passa ao Pedrinho. O banco passa ao Pedrinho, né? Que na verdade o banco passa para a loja de imóveis. O banco passa para a loja de imóveis e aí o banco vai cobrar 1.500 no final. Considerando que o Pedrinho pague o banco, que na verdade é financeira, né? Porque é parcelado no boleto, né? Existe carnê ainda, gente? Enfim. Vamos falar que é cartão de crédito também. Cartão de crédito também é financeiro. Enfim, a instituição financeira, que aí engloba banco, ela passa para o Carlinhos. O Carlinhos deixou depositado R$ 1.000 junto à instituição financeira. Esses R$ 1.000 do Carlinhos, a instituição financeira vai dar a loja de imóveis. Aqui, a loja de imóveis. A loja de imóveis dá a mercadoria para o Pedrinho. O Pedrinho vai pagar a financeira. E quando o Carlinhos resgatar o título CDI, o título de CDB, né, crédito de depósito bancário, o Carlinhos vai receber 1.200. Vamos supor que ele conseguiu 20% ao ano, que é muito, né? Mas vamos supor que ele conseguiu 1.200 de volta, né, 20%. O Pedrinho pagou 50% de juros, ele pagou 1.500 ao banco, né, a financeira. Então a financeira embolsa com o spread, né, que é a diferença, spread bancário, ela embolsa R$ 300 de receita, de lucro, né? Não é o líquido, porque você tem administração, você tem um monte de coisa, mas enfim, o lucro, 300. Isso é economia financeira. A economia financeira, teoricamente, a economia financeira deve servir à economia real. Certo? Ela deve servir à economia real. A economia financeira é, em última análise, uma intermediária entre quem tem e quem não tem capital. Capital financeiro. Né? Quem tem e quem não tem capital. E essa intermediação, ela cobra juros. E quem tem capital recebe um pouco desses juros que ela emprestou ao banco. Qual é o problema do Brasil? Nós temos um negócio chamado governo federal, que é cronicamente dependente de financiamento. O nosso querido governo federal da República Federativa do Brasil, ele é o maior tomador. E é o tomador mais seguro, porque se o Estado brasileiro não pagar a dívida pública emitida em reais, tudo isso aqui quebra. Por quê? Porque a moeda é fiduciária. É a moeda fiduciária.
É uma moeda que não tem lastro. A moeda brasileira, o real, nada mais é do que títulos de dívida junto ao Banco Central. O Banco Central diz que toda pessoa que tiver 10 reais e for trocar no Banco Central vai ter 10 reais de volta. É isso. Não tem ouro, não tem nada. É o Banco Central. É o Bacen. Né? Tá? Muito bem. E qual é o problema? Quando o governo brasileiro demanda uma quantidade monumental de dinheiro, que é a dívida brasileira, se eu não me engano, tá, gente? Mas vamos supor que demore 5 anos para toda a dívida brasileira rolar. Né? A dívida brasileira, se for, exemplo, tá? Porque eu não sei. Eu não olhei esses dados. Vamos supor que é 90% do PIB. Ou seja, tudo que o Brasil produz por ano, o equivalente a 90% disso é o governo deve. Né? Eu não sei se o governo federal, mas as instituições governamentais do Brasil devem 90% do PIB. Tá? O governo devendo 90% do PIB, vamos supor que o governo tem um duration médio de 5 anos. O que é duration? A cada 5 anos o governo tem que pagar a dívida de novo. Se você recebe R$2.000 de salário e você tem um limite de cartão de crédito de 1.500, vamos supor que você não paga aluguel. Tá? Vamos supor. E que tudo que você gasta no cartão. Então você recebe o salário no dia 5, né, do 5º dia útil do mês, e você paga o cartão no 7º dia útil do mês, vamos supor. Então você recebeu o salário, você pega todo o seu salário e paga o cartão de crédito. Você está rolando sua dívida. Por que você está rolando sua dívida? Você paga o cartão de crédito, aquele crédito volta, você pode continuar usando no mês, quando vier no próximo, você está devendo um mês. Quando você for demitido, você vai ter um problema, porque esse cartão de crédito vai estourar, você não vai ter como pagar e você não tem dinheiro. Tá? Mas é isso, você está rolando a dívida. O governo federal faz mais ou menos a mesma coisa, só que ele faz isso na ordem de 90% do valor do PIB, e mais ou menos a cada 5 anos ele tem que pagar e tomar de novo, né? Só que, na verdade, todo dia ele tem que pagar alguma coisinha, todo dia ele está retirando alguma coisinha, mas a dívida média é para 5 anos. A cada 5 anos ele tem que rolar toda a dívida. Em média, um exemplo. Por quê? Porque eu não sei direito quanto que era. Quando eu estudava na faculdade era isso. Hoje eu não sei. Tá? Pode ser menos, pode ser mais. Mas vamos supor que seja 5 anos. Mas, de toda maneira, o governo tem que tomar 90% do PIB de dinheiro das famílias e das empresas e do mercado financeiro para rolar a sua dívida. Ah, mas aí você tem um fator multiplicador, porque o governo também investe e tal. Sim, mas vocês entendem que um banco ou uma pessoa, né? Vamos supor aqui, o nosso querido Carlinhos, né? Que deixou R$1.000 no banco. O Carlinhos, por que eu vou deixar em CDB, que eu tenho o risco do banco quebrar? Se eu posso deixar em IPCA, né? Eu posso deixar em Selic mais IPCA, ou Selic mais 5, ou Selic mais 10. Entende? Então, esse dinheiro que poderia ir para a produção está indo para o governo. Ah, mas aí o governo tem que investir, porque senão ninguém investe. O governo para de investir, que você vai sobrar mais para as pessoas investirem. Ah, mas vai demorar muito tempo. A sociedade tem que amadurecer. Mas enfim. E aí, isso é o problema do Brasil. Pelo governo demandar muito dinheiro, apenas o governo tem poder de investimento, ou as empresas vão para um lugar em que elas podem conseguir dinheiro, que é também o capital financeiro, que se chama Bolsa de Valores, ou de mercadorias e futuros. O que é isso? Vamos supor que eu sou a loja de imóveis. Eu tenho uma operação muito grande, eu posso pegar uma porcentagem, eu posso pegar a minha empresa, dividir a minha empresa por quanto ela vale, em uma determinada quantidade de ações, e cada ação vale, se existem 1 milhão de ações, cada ação vale 1 milhão de avos da participação daquela empresa. E aí a empresa se capitaliza, porque aí a empresa vai no mercado de ações. Essa empresa, que está indo muito bem, né? Ela vale 1 milhão de reais. Vamos falar que ela vale 100 mil reais. Ela pega e vende 1.000 ações, certo?
cada ação vale R$10 por ação. Certo? Cada ação vale R$10. Cada ação vale R$10. Essa empresa, vamos supor que metade continua com os fundadores, né? Metade continua com os fundadores, eles têm 50% mais uma ação para eles serem majoritários, e o resto, né, 49.999 ações estão no mercado e elas são vendidas na bolsa. Eu expliquei como funciona a bolsa num outro vídeo aqui. Isso aqui já está muito longo, eu já vou acabar. Tá? Ela é vendida na bolsa. As pessoas normais, as famílias, elas vão e elas querem poupar dinheiro, ou elas acham que essa empresa vai valorizar, que essa empresa está muito barata, ela não vale só 100 mil. Ela vale mais. Então eu acho que essa empresa vale 500 mil. Ou, olha, ela pode valer só 100 mil, mas ela teve um lucro tão bom que ela vai distribuir dividendo. Tá, pode ser várias coisas. Ou essa empresa vale 100 mil, mas o real vale tão pouco, né? A inflação tá tão alta, ou o peso argentino, não importa, que essa empresa vai render inflação, e aí quando eu quiser vender a ação eu tenho dinheiro. Pode ser assim também, tá? E aí, o que acontece? Essas empresas, elas vão em bolsa. Ou o fazendeiro, em vez dele tomar dinheiro emprestado, né? O fazendeiro produtor de soja, ou uma empresa mineradora de ferro. Isso aqui quase não existe no Brasil, tá? Não fazendeiros e mineradoras, não. Mas esse tipo de financiamento. Em vez dela ir no banco pegar dinheiro, ela vai na bolsa, mas não na bolsa de valores, né? Na bolsa de mercadorias e futuros, antiga BMF, né? E ela vende soja futura. Olha, quanto tá a saca da soja? A saca da soja tá 50? Bem, e a saca soja futura? Ou seja, para eu vender uma saca de soja daqui 2 anos, quanto custa? Daqui 2 anos, a saca da soja, se eu comprar hoje e você vai me entregar daqui 2 anos, eu te pago 30. Então é uma forma de financiar a produção também. Tá? Isso quase não existe no Brasil por causa do Plano Safra. Existe, gente, mas eles preferem Plano Safra porque eles pagam menos, né? Porque o nome disso aqui é deságio, né? Ágio e deságio, né? Na mercadoria futura, não é juros, é ágio e deságio. Eu compro por 50 uma coisa que vale 100. Por quê? Porque eu tenho que esperar. Isso é juros, na verdade, mas isso é deságio, né? Eu uso uma saca, tá 50 hoje, mas se você me entregar daqui 2 anos, 30, 25, vamos supor. Eu fiz um deságio de 50%. Então, na verdade, eu estou pagando 50 por uma coisa que vale 25. Então, no futuro, eu vou vender aquela coisa. Não. No futuro, eu vendi hoje por 25. Se eu segurasse até 2 anos, eu teria 50 por aquilo ali. Então, eu estou pagando um juros de 100% em 2 anos. Sim. Não é tudo isso, tá? Mas só para... Vocês entenderam? Eu vendo uma coisa que hoje vale 50 e eu vendo por 25. Eu embolso 25, mas daqui 2 anos eu vou ter que entregar por 50. Eu vou ter que entregar aquilo, porque eu já recebi o dinheiro, tá? Isso é uma forma de financiar a produção. Os minérios também, ferro futuro, algodão futuro, óleo futuro, esse tipo de coisa. E você também tem o mercado futuro de crédito, né? Que é a curva de crédito, e esse tipo de coisa. Eu quero pegar dinheiro emprestado, mas daqui 2 anos. Então eu pago juros hoje para você, ou eu pago... Isso é ágio e deságio. Tá? O problema é o seguinte, você tem o mercado financeiro num país saudável, o mercado financeiro que supre, né, empresas de grande capital, empresas no sentido de empreendimentos, né, esforços de grande capital, eles suprem com grande capital, com um custo mais baixo para as empresas, porque ela pode se capitalizar com metade do valor dela. Mas aí ela não é dona mais de um pedaço das ações. Sim, ela não é. Mas ela vai pagar dividendos, tal, aquilo entrou no caixa, a empresa vende um pedaço dela sem desfazer do negócio, ela se capitaliza. E qual é o problema? Hoje no Brasil você tem um sequestro da pauta econômica pela economia financeira. Por quê? Porque a economia financeira brasileira é mais importante. Por que ela é mais importante? Porque o domínio é financeiro. Por quê? Porque o governo, a economia real, né? O governo é quem faz praticamente a economia real. Por quê? Porque o governo sequestra de 40% a 50%
do dinheiro via impostos. E a necessidade, né, a ganância do governo por financiamento afeta a economia real com inflação. E você também tem alguns economistas que já concordam que a gente vive no domínio fiscal, ou seja, que quem dita a política econômica é a necessidade do governo fiscal, é a necessidade fiscal do governo, são as contas, né? Déficits ou superávites. E isso influencia toda a economia real. Porque o mesmo juros, lembra que eu falei aqui, se eu pego um financiamento para construir uma fábrica de paçoca, a fábrica de paçoca começa a produzir muita paçoca, nisso ela fica tão eficiente que ela afeta que a produção de amendoim não é mais suficiente. E aí isso sobe o preço da paçoca, mesmo tendo mais capacidade instalada, isso gera inflação, tá? Porque eu tenho superaquecimento. O real brasileiro, né, o real, ele sofre com inflação, porque a inflação é um problema crônico brasileiro, justamente porque o governo atrai muito capital e gasta muito. Você gera um problema nisso, que é a Selic, que deveria regular o mercado financeiro, porque o que é a Selic? É o Sistema Especial Eletrônico de Liquidação. Um banco A e o banco B, eles têm um monte de cadrinhos, Joãozinhos, Terezinhas, que deixam dinheiro guardado e eles emprestam para um monte de Pedrinhos, Joãozinhos e tutti-quanti, que precisam de dinheiro, né? O banco, ele é um intermediário entre o poupador e o tomador de crédito. Só que, se por algum problema o banco empresta mais do que ele tem, no Brasil, a liquidação é diária. O banco tem que pedir dinheiro emprestado ou para o Banco Central, o que não é bom, porque isso diminui a credibilidade do banco, isso gera alguns problemas, ou ele pega dinheiro emprestado de outro banco, e ele pega isso a CDI. O que é CDI? É o crédito, é o interbancário diário, né? O banco A fala, olha, faltou R$50 para fechar meu balanço para estar dentro das regras do Banco Central, de quanto eu posso me alavancar, tal, né, de quanto dinheiro eu tenho, quanto dinheiro eu emprestei no dia. Aí o banco B fala, sem problema, eu te empresto 50, amanhã você me paga 50 mais o CDI diário, tá? Aí os bancos, em vez de ficarem se financiando entre bancos, eles chegam pro Carlinhos e fala, Carlinhos, me empresta esse dinheiro, eu te pago 90% do que eu pagaria pro banco B. Eu pago 90% do CDI. E quanto é o CDI? O CDI é uma porcentagem da Selic. Por quê? O banco B não vai me cobrar muito mais que a Selic? Porque se ele me cobrar, a Selic tá 10, o banco B me cobra 15, eu falo, meu, não importa, eu peço emprestado pro Banco Central, porque ele vai emprestar a Selic, tá? Ele me empresta a taxa Selic. Então, o CDI, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, depende. Mas ele tem uma correlação forte com a Selic, tá? Bem, isso é economia financeira, isso é economia real. Qual o problema do Brasil? O problema do Brasil é que o Estado brasileiro demanda tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que a gestão da economia financeira no Brasil depende do Estado, porque o Estado é o maior cliente da economia financeira brasileira. E isso afeta a economia real brasileira. Por quê? Porque a economia real está sufocada, não consegue crédito, e as maiores empresas na Bolsa de Valores pertencem ao governo. Cada vez que você tem uma tempestade em Brasília, você tem uma tsunami na Bolsa, né? Uma monção, um evento catastrófico na Bolsa. E isso afeta muito o mercado de capitais no Brasil também. E é esse o problema. Então, hoje no Brasil, por isso que eu não gosto de finanças, né? Porque tudo em economia hoje é finanças. Você pode ganhar dinheiro nisso. Por quê? Porque você não vai ter um canal de economia no Brasil, vai ser muito difícil, que fala, olha, aqui tá um belo plano de negócio para você abrir uma fábrica de paçocas. Porque é muito difícil você fazer isso. Tem muitos entraves. Por que eu vou abrir uma fábrica de paçoca para ganhar 10% ao ano e ainda pagar imposto e correr risco trabalhistas? No Brasil, até o passado é incerto. Se eu posso pegar e emprestar dinheiro para o Banco B a 10%, 12% ao ano e o Banco B me empresta para o governo federal. Então você veja que os recursos das famílias ou vão... E o Brasil é um país que não poupa também, né?
Eu mostrei o gráfico quando eu fiz o vídeo da Rússia. O Brasil tem renda, tem savings per capita, né? Poupança per capita negativa, de 200, 300 dólares. Então o Brasil, os brasileiros demandam também dinheiro. Né? No Brasil não tem dinheiro, não tem capital financeiro. O Brasil tem muito capital físico, mas não tem capital financeiro. E a mão de obra, né, o capital humano é pouco qualificado. Tá? É por isso que hoje você tem um domínio financeiro. É por isso que hoje as maiores empresas do Brasil são bancos. Tá? E é isso que você... por quê? Porque o Brasil a economia brasileira é desenhada assim. Um imperativo fiscal. E a Selic, que deveria ser para remunerar o sistema interbancário, o governo paga Selic. Que é um absurdo. Por quê? Porque o governo paga Selic mais inflação. Só que a Selic já está inflação, porque ela já é juros nominal. Né? Então, ela é juros nominal. A Selic não é juros real. A Selic é juros nominal. Então, são uma série de problemas que geram essa coisa de que quem manda no governo são os capitalistas financeiros. Por quê? Porque quem paga a conta manda. Né? Não manda no sentido de daqueles jantares escusos que dizem que existem nos bastidores do poder. Não, manda no sentido de opinião pública. O governo fala tal coisa, o mercado financeiro fala, olha, dessa forma eu não vou reagir, vou pedir mais dinheiro. Que é certo, o dinheiro é deles, né? Os rentistas. Tá. Gente, eu falei demais, né? Curtam, compartilhem, deem like no canal. Escrevam nos comentários, estou gostando muito de conversar com vocês. E é isso aí. Mandem comentários, comentem, mandem temas, né? E compartilhem o vídeo, gente. Compartilhem, tá? Compartilhem, porque normalmente quando a gente gosta desses temas, mais amigos gostam. Compartilhem o vídeo, tá bom? Um abraço.